Bom dia, queridos. Todos ouvem bem? Que bom. Vou tentar não gritar, então. Queridos, abra sua Bíblia bem na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, para nós darmos sequência. Romanos capítulo 7. Faremos aqui a exposição dos versos de 1 a 6. Diferente, né? Antes de propriamente lermos aqui o texto, expormos o texto, eu gostaria de, junto aqui com os irmãos, agradecer primeiramente a Deus, né? Pela bondade de Deus e nos reunir num local novo. A gente sabe que não é o prédio que constitui uma igreja, mas é fato que o local mais confortável, onde mais pessoas possam vir ouvir, é motivo de louvor a Deus. Então, graças a Deus por isso. E eu especialmente sou grato a Deus, porque semana que vem eu vou viajar. E eu tive a oportunidade de estar aqui nesse momento histórico de inauguração da igreja. Eu sei que eu seguido falo para os irmãos, talvez os irmãos estejam pensando, mas pastor Adriano, você sempre fala para a gente valorizar os pequenos momentos do dia. É verdade. A nossa vida é feita de milhões de pequenos momentos, mas isso não quer dizer que os grandes momentos históricos sejam desvalorizados. Então é importante lembrar disso. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus podemos estar juntos aqui, nesse local novo. E também agradecer aos irmãos, tanto aqueles que participaram por meio de oração, sei que para isso acontecer tem que ter muita oração, e aqueles que também participaram aqui ajudando com a mão na massa. Eu sei que você, que veio aqui pela primeira vez hoje, deve ter olhado e falado assim: o prédio está pronto, ainda tem muitas coisas. O lado da direita, aqui da minha direita, foi privilegiado de poder cantar o sangue. O lado da esquerda deve ter tentado adivinhar. Então, como uma casa nova, tem muitas coisas a serem melhoradas. Mas ela não estava aqui com essa carinha bonitinha que vocês veem hoje. Pinturas foram feitas, púlpito foi construído. Então, eu diria para vocês que a equipe da igreja ela pode trabalhar nesse programa de televisão, que a pessoa sai e viajar e 2, 3 dias volta tudo pronto. Porque foi um trabalho de praticamente 3 dias inteiros, tudo isso. Mas, como eu disse, o nosso desejo é glorificar Deus, seja nesse culto público aqui das pessoas adultas, se é que podemos dizer assim, seja no culto das pessoas menores, dos pequeninos. Porque aqui na igreja a gente entende que a idade para se evangelizar é desde que nascer. Porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Tendo dito isso, vamos agora entrar propriamente no texto aqui de Paulo aos Romanos. E se você está nos visitando a primeira vez, a pregação da igreja é uma pregação sequencial e positiva. Você vai ver que eu prego, tenho o privilégio de pregar apenas nos cultos de ceia como pastor auxiliar, pastor Fernando, e eu tenho pregado na carta aos Romanos. Mas, por incrível que pareça, é uma vez por mês, mas nós já estamos em Romanos 7, para ver que o tempo voa. Então, você vai aqui comigo, nós vamos ler aqui a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, dos versos de 1 a 6. Então, ele é uma sequência. Na próxima vez que eu for, se Deus quiser, pregarei de 7 em diante. E assim vai acontecer. Então, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, se você ainda não abriu, e mantenha ela aberta. Porque a nossa intenção, a intenção do povo de Deus deve ser aprender da Bíblia. Aqui você não vai ter um coaching espiritual para identificar a minha função e a minha tarefa com o Senhor, eu tenho o Senhor, é expor o texto bíblico. E que Deus ajude para que isso seja bem sucedido. Então, olha o capítulo 7, dos versos de 1 a 6, ele diz assim: ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas,
Se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Vamos ter mais uma palavra de oração? Feche seus olhos mais um instante. Querido Deus, graças te damos, porque podemos ter o privilégio de juntos ler a tua palavra, aprender dela. Não sofremos ainda no nosso país perseguição, então nos ajuda a valorizar isso, uma perseguição no sentido hostil, físico, mas pode ser que esse tempo chegue. Então nos ajuda a valorizar esse tempo, nos ajuda a ter alegria e prazer ao escutar a tua palavra. Não deixa que o nosso coração e a nossa mente sejam capturados pela, muitas vezes, desatenção, muitas vezes por achar chato, porque isso que nós estamos diante de nós, a tua palavra, ela é fonte de vida. Então nos ajuda para que nós sejamos de fato transformados por ela. Amém. Então, queridos, aqui uma breve recapitulação. A ênfase do apóstolo Paulo no capítulo 6, do capítulo anterior, foi levar os cristãos, aqueles que leram a carta, que eles estavam livres do domínio do pecado, porque morremos para ele. Essa foi a ênfase. E agora Paulo vai enfatizar um assunto que ele já tocou durante a sua carta até aqui, até o capítulo 7, que é a liberdade do domínio da lei. Assunto agora que Paulo vai se dedicar completamente nesse capítulo 7. E geralmente Paulo usa esse termo lei para se referir a toda a legislação que Deus deu à nação de Israel por meio de Moisés. Então ontem a gente estava aqui consertando algumas coisas, e aí eu fiz uma brincadeira com os irmãos, acusei eles de não estarem fazendo certo, e disse que estão fazendo que nem a lei, que a lei de Moisés faz isso. E aí alguns acharam que era a lei minha sogra, que ela é a lei, mas não é. A lei aqui é a lei de Moisés. Tá? Então, que assim passa, né? Mas então, esse é o assunto que ele vai falar a respeito da lei dada a Moisés. Ok? E esse termo ele se refere ao conjunto de determinações e decretos que Deus revelou a Israel. E eles compreendiam vários tipos de características dentro da lei. Nós podemos aqui ver leis civis, aquelas leis que eram relacionadas à nação de Israel como uma nação. Depois nós vamos ver leis relacionadas ao templo, que falam de leis cerimoniais, você já deve ter escutado disso, que tratavam do sacrifício, da pureza e da impureza, do calendário de festas, das festas religiosas, da dieta alimentar, o que podia e o que não podia comer, do trabalho do sacerdote. Isso estava mais relacionado com as leis cerimoniais. E também nós vamos perceber, dentro da lei dada por Deus, a lei moral, que é a lei que pode ser resumida ou vista da melhor forma nos 10 mandamentos, vai no 20, é mais conhecido. E embora, queridos, nós não possamos separar a lei, fragmentar o que é uma parte da lei e outra, mas é verdade que aqui na carta aos Romanos, Paulo, ele sempre enfatiza essa obediência moral. Essa ideia da lei está enfatizada nos 10 mandamentos como um resumo. Por quê? Porque é nela que as pessoas se apegam para se justificar, para se comparar. Né? Não é assim que a pessoa faz, ela compara a sua própria vida com um pior que ela. Ela nunca procura o melhor que ela, tem uma pessoa pior, né? E ainda hoje é assim. Então, por isso, Paulo, ele vai lembrar algo que ele já deixou claro, e agora ele vai entrar com mais detalhes no capítulo 7. Porque ele já ensinou que a lei ela tem o objetivo de culpar a todos. Romanos 3,19. Ele já ensinou que ninguém vai poder chegar diante de Deus e ser justificado. A ideia de justificar é uma posição favorável diante de Deus, pela lei. Romanos 3,20. Paulo também já enfatizou que as promessas
dadas ao maior patriarca da nação de Israel, que era quem? Abraão. Ele era o patriarca mais famoso e conhecido pela nação. As promessas feitas a Abraão não vieram por meio de guardar a lei, vieram por meio de fé. É o que ele ensina em Romanos 4:13. Então, Paulo já falou sobre isso, mas agora no capítulo 7, ele vai dar uma explicação detalhada desse tema. E o meu objetivo aqui essa manhã é ficar claro, ficar transparente para você. Que ninguém, sem exceção, é aceito diante de Deus por seus próprios méritos, ou por suas boas obras, por melhores que possam parecer as suas boas obras. Ninguém. E ficar claro que toda a obediência e a busca por uma vida de piedade, uma vida santa, ela tem que vir pela operação do Espírito Santo, que é ligado em nós pela união com o Cristo e por meio da fé. Então, o objetivo é que você tenha clareza disso. Eu não serei aceito por Deus porque eu sou bonzinho. Eu não serei aceito por Deus porque eu tenho cumprido mais regras do que o outro. Não. Então, em primeiro lugar, em Cristo, nós somos libertos do domínio da lei. Olha o versículo comigo. Ele diz assim: ou vocês não sabem, meu irmão, pois falam que conhecem a lei. Se a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva, você percebe que isso é uma forma de expressão bem comum na carta aos Romanos. Ou vocês não sabem. Paulo repete com frequência isso, e isso já deveria servir de alerta para nós dizer assim. De novo, vem aquela mesma repetição sobre o pecado, sobre viver. Não, isso a Bíblia é repetitiva. A Bíblia sabe que se você é parecido comigo, você esquece com facilidade. Eu sou assim, eu esqueço com facilidade. Então você percebe que Paulo aqui ele retorna ao tema, mais uma vez, a respeito da lei. E ele está aqui se referindo claramente à lei de Moisés, com as regras e as maldições. E é um assunto que ele já vem falando. E volte rapidinho ali, se você está com a sua Bíblia aberta, se você for obediente aí, olha o verso 14 do capítulo 6. Olha o que diz o verso 14. Ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da o quê? Da lei, e sim da graça. Então, Paulo para de falar daquele tema, você vai perceber que ele continua o fluxo do capítulo 6 para falar sobre a graça, e agora no capítulo 7 é como se ele voltasse a falar disso. E é muito comum isso na parte de Paulo comum. E a lei, especialmente no quesito relacionado aos 10 mandamentos, aquela lei que todo mundo sabe, até o não crente, até o não cristão, ele sabe de coisas mais ou menos assim, não terá, ele falou que ele sabe. Então, Paulo está falando, não é com um público apenas judeu. Ele não está falando, pois fala os que conhecem a lei, como se ele quisesse dizer, olha, só para os judeus. É verdade que os judeus têm um conhecimento maior, mas Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja mista. Nessa época que Paulo está escrevendo, poderíamos dizer aqui que ela é majoritariamente gentia. Gentia são pessoas não queridas, não é gentil, não é isso. É pessoas que não são judeus. Por quê? Porque houve uma perseguição por conta do imperador, nessa época, o imperador romano, e os judeus foram espalhados. Depois eles voltam. Então, quando Paulo fala aqui, pois Paulo que conhecem a lei, ele está falando a respeito de todos que Paulo está escrevendo. E a ênfase aqui que nós vemos é relacionada ao quê? Ele diz assim: a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Ele está fazendo uma pergunta, né? Então, Paulo está enfatizando o tempo de vigor que a lei tem na vida de uma pessoa. É isso que Paulo está falando. E é importante aqui que nós entendamos juntos, uma aplicação que daria para tirar aqui, é que todos os seres humanos nascem sujeitos à lei. Todos. E são indesculpáveis por isso. Desde o menorzinho, pequenininhos, até os mais velhos. Sabemos isso pela descrição que Paulo fala enquanto ela está viva.
Então, enquanto uma pessoa está viva, mesmo aqueles que não têm a lei de Moisés, têm a lei da consciência do que é certo e do que é errado. Isso faz com que as pessoas, tendo a lei de Moisés ou não, se tornem cúmplices e culpados. Romanos capítulo 2, do verso 12 a 16, Paulo falou sobre isso. Então, o assunto é importante. Esse assunto deve ser levado em autoestima. Porque Paulo sabe o valor e o amor, especialmente os judeus, tinham pela lei de Moisés. Quando nós vamos para a tradição e para a história de Israel, você vai ver que eles tinham na lei o seu orgulho. Eles receberam, foi o povo de Israel que recebeu a lei escrita. Romanos capítulo 3, verso 2. Foi o povo de Israel que recebeu primeiro a lei como uma direção para viver. E muitos dos judeus, até mesmo, achavam que por meio da obediência à lei, eles teriam a sua salvação. É o termo que Paulo vai usar aqui na carta, depois, para legalismo. A ideia de você achar que você é merecedor de algo pela sua etnia. Então, seria o equivalente a dizer assim: eu sou filho do pastor Adriano. Se você não crê em Cristo, não importa ser filho de Cristo. Então, Paulo fala com isso, não é, ele vai explicar mais para frente no capítulo, porque numa primeira leitura desses versos, parece que Paulo está falando mal da lei, não é verdade? Você fez a leitura rapidamente ali junto, mas não é esse o caso. Paulo não quer dizer com isso que ele não valoriza a tradição nem a lei. Não é. Você vai perceber por outros escritos da Bíblia que Paulo valoriza. Mas o que Paulo quer fazer aqui é demonstrar que ninguém é capaz de alcançar o favor de Deus por meio de obras. Seria o equivalente a entender hoje, nos nossos dias, que nós não conseguiremos alcançar o favor de Deus por causa de costumes evangélicos. Por causa de você achar que não cortar o cabelo me coloca numa posição mais honrosa diante de Deus. Se você não quer cortar, ok, mas isso não tem mérito diante de Deus, não isso é legalismo. Ou então, quando Jesus nos alcança e nós nos tornamos crentes, nós começamos a ter costumes, né? Você já viu a linguagem gospel? Então é tudo bênção, é tudo. Não há problema nisso. Mas isso não faz diferença na posição diante de Deus. Nós não alcançamos méritos por causa dos nossos costumes. Então a ideia aqui é que tradições que tentam alcançar o favor de Deus pelos méritos são perdidas. E o termo aqui que Paulo fala, de estar sujeito, a ideia de alguém estar sujeito a algo ou alguém, é a mesma coisa que você estar debaixo do domínio. Então, os filhos devem estar sujeitos aos pais, porque os pais têm autoridade sobre os filhos. Então, quando ele fala aqui da lei, ele está dizendo, nós não estamos mais sujeitos à lei. A lei não tem mais domínio sobre a nossa vida. E agora o apóstolo Paulo vai dar a explicação melhor como nós nos tornamos assim. Olha o verso 2 aí, Paulo diz assim: por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Percebe? Paulo é campeão nisso, graças a Deus por isso. Ele vai tornar mais forte o argumento do verso 1. E agora ele vai dar um exemplo, ele vai usar uma analogia do casamento. Ele vai transformar aquilo que ele está ensinando em uma coisa mais palpável de entender. Eu agradeço a Deus por isso, porque eu preciso muito das ilustrações para gravar. Então ele vai usar agora a analogia do casamento para ilustrar a ligação do cristão com a lei. É isso que ele vai fazer. Ele lembra que as obrigações da esposa para o marido são pelo tempo que ele está vivo. Entendeu? Então ele está fazendo uma conexão, usando o que ele quer ensinar, mas transformando num exemplo fácil de entender. Então ele diz, uma vez que morre o marido,
as obrigações não existem mais. Porque ela está livre para casar novamente. É bem fácil de entender, né? Talvez a dificuldade seja da gente associar com a lei. E a lei aqui é representada, segundo o apóstolo Paulo fala, como marido. E o casamento entre a lei, ou melhor, entre a esposa e o marido, com a ideia da lei, só tem valor até no morro. É assim que se desfaz. E ao enfatizar isso, Paulo vai fazer a mesma coisa que ele fez no capítulo 6. Paulo, vocês lembram que Paulo disse que nós estamos mortos para o que é o tema do capítulo 6? Vou voltar, depois vou fazer o capítulo 6 inteiro. É que gravar. Pecado. Nós não somos mais dominados pelo pecado. É isso que Paulo falou no capítulo 6 inteiro. Livres do domínio do pecado. E o capítulo 7, agora Paulo vai falar livres do domínio da lei. E o capítulo 8 ele vai dizer como um crente vive. Essa é a lógica do apóstolo Paulo. Então ele diz assim, nós estamos mortos para o pecado, capítulo 6, e agora capítulo 7, mortos para a lei. É necessário morrer o eu para poder viver com Cristo. Você cantou uma música aqui, né? Sobre negar a si mesmo, levar a si. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. E é interessante aqui que na analogia da lei, é interessante, talvez você não tenha percebido numa leitura rápida, mas quando Paulo ele usa a ideia da lei como esposo, e nós como esposa, e ele vai falar sobre morrer, ele não diz que a lei morreu. Ele diz que nós morremos para ela. Por que Paulo faz isso? Porque ele quer dizer que a lei não morre. A lei de Deus é perfeita. Ele vai falar isso nos outros versos, porque poderia ser que o leitor, ao ler isso, e ser um amante, um amoroso conhecedor da lei, diria assim: como assim a lei de Deus está morta? A lei de Deus tem vigor a alma, é lâmpada para os pés. Então o que Paulo está dizendo é: nós morremos por domínio da lei. E o ponto alto desse versículo, aqui desse trecho, é o verso 4. Porque diz tudo a respeito do que Paulo quer dizer. O verso 4, ele tanto dá ênfase para o que ele já falou, quanto para o que ele vai falar. Versos anteriores e posteriores. Olha comigo aí no verso 4, o que ele diz? Ele diz assim: assim, meus irmãos, assim como, da mesma forma que o casamento. Da mesma forma que quando morre a lei está desfeita, assim, meus irmãos, vocês morreram para lei. Entendeu? Para quê? Tem um objetivo. Aí ele diz no finalzinho: para que pertençam a outro, não a si mesmos, e frutifiquem para Deus. Então, as perguntas que possivelmente Paulo fala aqui a respeito disso, as respostas, melhor dizendo, talvez seriam respondidas por Paulo aqui. Olha comigo. Talvez uma pessoa que esteja ligada à lei, ela morre pela lei, ela ama a lei, de qual forma ela não quer abandonar, ela diria: como morremos para a lei? É uma pergunta válida, o texto responde: morremos para a lei, ele diz assim: também vocês morreram para a lei? Como? Então, com o texto aberto aí está fácil, a interpretação do português. Por meio do corpo de Cristo. Assim nós morremos para a lei. Aqueles que estão com uma união em Cristo na sua morte, naquilo que Cristo fez, por meio da fé, crer naquilo que Jesus fez, quando nós confiamos somente a Cristo e não em nós, costumes, regras, nós confiamos também. Assim nós morremos para a lei. E aí você percebe que o fluxo do texto diz que o morrer para a lei tem um objetivo de você casar de novo. Aqui é o lugar que você escuta e você pode dizer: então tem a aprovação do novo casamento. Só aqui, nesse contexto. Por quê? Porque Paulo vai explicar aqui que ninguém pode ser casado com dois ao mesmo tempo. Porque o nome disso é adultério. Está difícil, hein? Eu estou envergonhado. É adultério. Então você percebe que Paulo está mostrando aqui que nós morremos para a lei, não estamos vivendo ou não somos chamados a viver como uma viúva libertina. Agora eu vou viver do jeito que eu sou, que eu quiser, porque eu estou livre, eu não tenho mais marido. Não. Ele diz aqui no texto: você foi
liberto do domínio da lei. Aí ele diz assim, para que? O quê? Olha o texto aí. Verso 4, por meio do corpo de Cristo, para quê? Aí responde aí. Pertencer a outro. Obrigado. Pertencer a outro. E esse objetivo? A ideia é que agora você morre para a lei para pertencer a outro. Não é para viver do jeito que você quer. E talvez aqui fosse o caso, por quê? Porque muitas pessoas deviam acusar o apóstolo Paulo. Se não é pela lei, então você não tem lei. Paulo disse lei, não falar. Mas por meio de Cristo, a nossa régua de medida é mais alta. Vocês lembram de Mateus aqui que nós lemos agora, na entrada do pouco? Que ele fala a respeito de adultério? Lembra? Você viu como a régua aumentou? O adultério não é considerado um ato consumado apenas, mas na intenção da mente e do coração já é. Parece que a régua está mais baixa, mais alta. Então, ele tem uma régua mais alta. Então, a pergunta que talvez se disse é: pertencer a outro. Quem é esse outro? O texto diz: pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos. Quem ressuscitou dos mortos? Jesus. Exatamente. E Paulo enfatiza aqui a obra de Cristo para demonstrar algo que ele vai falar em outras partes da Bíblia. Jesus, por meio da cruz, na obra que ele fez lá, ele triunfou sobre o pecado. Eu já cantava, né, aquela música, a morte da morte na morte de Cristo. Não errei, é assim mesmo. Porque é exatamente isso. E quando Jesus triunfou sobre o pecado e cancelou os efeitos da dívida que a lei coloca sobre você e eu, é isso que a lei faz? Ele nos fez graça. Agora talvez faça mais sentido. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 2, 14. Olha o que ele diz. Jesus cancelou o registro de dívida de nossos pecados contra a lei de Deus. Porque esse é o papel da lei. A lei vai ficar acusando você e dizendo você está em pecado. Porque ela é errada e chata? Não, porque ela faz o que é justo. E Jesus cancelou o registro de dívida definido por você, da lei, e anulou a condenação. Como? Pregando na cruz. Dessa forma, os nossos pecados são perdoados. Entendeu a conexão? Ela é muito simples, mas é profunda. Então, a ênfase do apóstolo Paulo aqui na obra de Cristo, especialmente, você vai ver no verso 4, sobre a ressurreição, é para explicar que, diferente de um marido terreno que morre, nossa união com Cristo não termina. O que ela quer. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Jesus vive, nós podemos ter uma união. Você já pensou isso tanto? Não vai ser isso de novo na frente. Porque Jesus vive, nós podemos ter uma manhã. Nós podemos saber o que nos espera. E aqui Paulo certamente faz isso para que os cristãos tivessem tanta consciência disso, porque essas verdades precisam ser repetidas para nós. Você viu no começo do capítulo ele dizendo assim: vocês não sabem, como se ele dissesse, vou repetir de novo. Se eles não tivessem consciência de que a ressurreição de Jesus é a garantia da sua ressurreição. E isso é maravilhoso. Porque esse tempo do lado de cada eternidade, ele muitas vezes nos desmaia, muitas vezes ele nos entristece. Muitas vezes parece que a gente não é desse mundo. É verdade, nós não somos isso. Mas a ressurreição é a certeza de que um dia você irá para o lugar certo. E que sentido serve aquele lugar que Jesus conquistou de você. Aí ele continua dizendo aqui, mais uma pergunta: qual o objetivo de morrer para a lei? Pertencer a outro. Mas Paulo, como ele sempre faz, Paulo não termina como dizendo assim: olha, eu vou ensinar a mente de vocês, e uma vez que vocês entenderem o que é a teologia, o ensino, para por aí. Não. Conhecimento bíblico sempre deve gerar vida prática. Conhecimento bíblico sempre deve gerar vida prática. Qual é mais importante, o conhecimento bíblico ou a vida prática?
Pergunte para um passarinho se ele consegue voar com uma asa só. Os dois fazem parte da mesma coisa. Pessoas que não valorizam o conhecimento bíblico correm um sério risco de erro. Pessoas que conhecem de cor e salteada, mas não têm uma vida prática, apenas estão gerando orgulho intelectual. O objetivo de morrer para a lei é pertencermos a outro. Aí ele termina aqui dizendo, a fim de que é o objetivo. Verso 4, finalzinho. Frutifiquemos para Deus. Percebeu? Jesus não me resgatou do pecado, morreu por você, para que você continue vivendo uma vida morna, do jeito que você quiser. Ah, olha, eu sou uma pessoa até religiosa, eu vou no domingo de manhã, até participei da inauguração da igreja. Isso sem o coração transformado, como Jesus não faz. Pesado, né? Mas é a verdade. E Paulo sempre acrescenta a causa final. Para quê? Para que ninguém alegue que Cristo livrou você da servidão da lei para viver do jeito que você quiser. Fazendo tudo que o pecado quiser. Na união com Cristo, nós somos regenerados. A ideia de regenerado é uma nova criatura, um nascimento espiritual. Para quê? Para que você produza frutos para Deus. Vida prática. Quais são os frutos que Paulo já falou? Uma vida de santidade, uma vida que deseja glorificar a Deus em todas as atitudes, seja no trabalho, seja na escola, seja tomando um café, como uma vida de justiça, fazendo aquilo que é certo. Para que os homens vejam e digam, olha, para que Deus seja glorificado. E é muito comum esse uso de frutificar aqui na Bíblia. É algo comum sobre a agricultura. Você já deve ter percebido, principalmente Jesus, a intenção de plantar algo sempre é que algo que seja plantado gere o quê? Fruto. Ah, mas não é uma árvore frutífera. Ah, não, como árvore frutífera? De agricultura. Ou você acha que um agricultor planta soja para não colher nada? Ele quer o fruto. Jesus fala a respeito de vida que mandou fruto. Você lembra do que ele fez com a figueira que não deu fruto? Lá em Mateus 21, 18 e 22? A parte. Você lembra também de Mateus 13, da parábola do semeador, que fala de vários terrenos em que a semente é plantada, ninguém fica inerte. Todo mundo que escuta a mensagem vai ter uma reação. Existem aqueles terrenos que não vão dar em nada, existem aqueles que se alegram, mas aí as pedras, e Jesus depois explica que são as dificuldades que o mundo sufocam. Existem aqueles que são plantados nos espinhos, e depois os espinhos também acabam por esmagar. Existem aqueles que a semente é plantada e tem frutos. Isso é o que o crente é chamado a viver. Uma vida que dê frutos. Uma vida que leve Deus em consideração em todas as coisas. Que não está restrito a uma lista de regras. Olha, então eu não posso usar calça, as mulheres só saia. Os homens, então, eles não podem cortar a barba ou cortar a barba. Não é disso que Paulo está tratando. E Paulo aos Coríntios ele vai explicar sobre isso também. Ele está falando de uma vida que quer coisas simples como comer ou beber, quer coisas complexas como tratar o seu cônjuge, cuidar dos seus filhos, para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. E que tem no seu objetivo pessoal, porque foi resgatado, uma vida crescente de santidade. E a santidade não é uma vida sem falha, porque isso me pode falha uma vida da nossa eternidade não é possível. Mas uma vida que olha as situações corriqueiras do dia a dia e leva a Deus em consideração. É chocante de ver como crentes evangélicos que dizem que são crentes fazem coisas como, por exemplo, assim, se divorciam com frequência. Você já parou para pensar nisso? Eles estão mais parecidos com os padrões do mundo ou da palavra de Deus. Qualquer coisinha é separação, né? Ah, no fim das contas, o que importa é cada um ser feliz. É comum. Eu estou falando no evangelho. Ou então assim, olha, eu não uso determinadas palavras, mas eu faço contrabando. Eu não uso determinadas palavras, eu tenho uma vestimenta certa,
Mas na medida que eu posso levar vantagem sobre alguém, eu levo. Entendendo? Assim foi isso na vida cristã. Sabe o que é isso? Legalismo. Pessoas que vivem com uma lista de regras, mas que nunca tiveram seu coração transformado. É o que Paulo fala. Não é Paulo, mas Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E Paulo demonstra aqui, até aqui, pelo menos demonstrou, que existem quantos tipos de maridos? Não querem dar um chute aí? Tem dois, né? A lei e Cristo. Não é verdade? E ele diz que existem as pessoas casadas com a lei que tentam alcançar o favor de Deus por meio dos seus esforços e méritos, mas que nunca alcançarão o que é impossível. Existem aqueles outros que entenderam que somente por meio de Cristo, dos méritos de Cristo e do que ele fez em favor de pecadores para pagar a dívida que a lei apontava, podem de fato ser salvos. Percebeu a diferença? O padrão bíblico é de que apenas um marido é aceito. E o que passa disso é adultério. E o meu receio é muitos cristãos, muitos dizem no Facebook, qual é a sua religião evangélica? No hospital você vai, você também tem religião evangélica. Eu tenho receio que muitos que dizem isso podem até confessar com a boca, não vivem vida como se de fato Jesus fosse seu marido, seu único Senhor. E a ideia de pertencer está relacionada com um dono. Essa é a ideia de pertencer. E o que fica claro é que muitas vezes na maneira que vivem não é a mesma coisa daquilo que eles falam. No encontro de jovens nós trabalhamos a respeito disso de cosmovisão. A ideia de como você enxerga o mundo, ela nem sempre está relacionada na maneira que você vive, mas naquilo que você vive. Porque a maneira como você vive demonstra o que está lá no íntimo. Essa é a ideia. E uma pessoa que não foi regenerada, ela vai sempre estar tentando alcançar o favor de Deus por uma lista de regras. E foi esse o objetivo que Jesus comprou você, que você não de fato confiou na sua obra, para frutificar para Deus. Jesus nos resgata para vivermos vidas que o glorificam. O que nos leva ao ponto 2. O domínio da lei enfatiza a velha natureza. Olha o verso 5 aí. O domínio da lei enfatiza a velha natureza. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nosso dedo, a fim de frutificarem para a morte. Então agora Paulo faz algo que é muito comum na escrita dele, e especialmente em Romanos. Ele fala de como são as pessoas antes de conhecerem a Cristo. Ou melhor, antes de se unirem a Cristo por meio da fé, no matrimônio espiritual. Aqueles que ainda continuam casados com a lei. Então Paulo já falou em contraste de dois senhores, lembra? Você não tem como servir a dois senhores, que vai agradar um, vai agradar o outro. Eu sei que isso é uma palavra de Jesus, não sei se eu estou errando, mas Paulo usa esse ensino. Paulo também já falou de duas naturezas, a velha natureza que está ligada a Adão e a nova natureza que está ligada a Cristo. E aqui, Paulo vai falar de dois maridos. Então, a ideia de viver segundo a carne diz respeito a uma vida não regenerada, uma vida que não nasceu de novo. Alguém que pode até ter falado que conhece a Jesus, mas que a sua vida não mudou nada internamente. É o que Paulo já chamou aqui nessa carta de velha natureza. Aquela que todo ser humano herda, que é estar debaixo, sujeito do domínio da lei. Então todos nascem assim. E apenas para nível de explicação, quando fala aqui vivimos segundo a carne, a palavrinha carne, na Bíblia, ela tem duas possíveis interpretações com mais frequência. Então, primeiro, carne pode significar corpo físico,
Então, existe um sentido que a Bíblia não condena a natureza humana por Cristo, diferente das filosofias gregas dessa época que diziam que o corpo é ruim e a alma é boa, então não importa o que faça o corpo, não é o caso. Mas aqui Paulo está se referindo à carne com a ideia de uma natureza não regenerada. Uma natureza que ainda vive debaixo da lei e condenada pelo pecado. Essa é a ideia. Em outras palavras, para ser mais simples, não crentes. Pessoas que ainda vivem suas vidas sem levar Cristo em consideração e sem crer nele. E é esse segundo termo que Paulo está se referindo. Essa natureza que ele fala, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei. Essa natureza, que tem uma maneira de viver segundo a carne, ela é dominada por desejos pecaminosos. Ela é dominada por desejos que não levam Deus em consideração, apenas a si mesmo. E esses desejos, eles atingem Deus de todo o plano. Por quê? Porque nós temos isso desde que nós nascemos. E agora Paulo fala que a lei ela é como um amplificador dessas paixões. A lei ela faz essas paixões ruins, pecaminosas, serem ainda mais desejáveis. Isso, né? Parece que Paulo está criticando isso. Mas não é isso que Paulo está fazendo. Paulo está falando o que a lei faz. A lei desperta ainda mais esses desejos. A lei, ela provoca e ela estimula essa natureza assim não regenerada. Isso pode ser dito desde o pequeno até o mais velho. Você pode dar uma ordem para uma criança e dizer assim, não coloque a mão na tomada. Onde aonde ele vai colocar a mão na tomada? Onde ele vai colocar a mão depois? Na tomada. Sabe por quê? Porque a lei, a ordem, aquilo que deve ser feito, desperta os desejos de passar por cima. Então também você vai ver que o prazer proibido, a ideia do proibido, é exatamente o que desperta o coração do vulnerável. Não é assim? O pai e a mãe dão ordens e os filhos fazem exatamente o oposto. Sabe por quê? Porque o pecado vem de fábrica. Eu não preciso ensinar. Você não precisa ensinar ninguém a fazer o que é errado. Não precisa. Ele simplesmente sabe. Ele precisa onde vai aprender. Você. O pecado vem de fábrica. Lá em casa tem uma experiência que agora terminou um pouco, mas era da piscina com o Rafael. Que é filho, não coloque a água da piscina na boca quando você pega dor de barriga, tem bichinho na piscina e tudo mais. O que ele mais fazia quando entrava na piscina? Água na boca. Não precisa dar água, é tanto de água e toma, né? Por quê? Porque falar no coraçãozinho. Então, aquela ideia de que o filho sofreu um anjinho, ele pode até parecer, mas por vezes não é. Né? Então, por que isso? Porque o pecado vem de fato. Desde o mais pequenino. Eu sei que às vezes, eu acho que o vô e a avó têm mais dificuldade de aceitar isso que os pais, né? Eles são pecadores. Os bebezinhos, daquele que você embala, e você diz assim, mas como que por isso? Ele é um pecadorzinho em progresso. Então, ou poderíamos dizer, um maravilhoso pecadorzinho, né? Então, essa ideia de Paulo falando é comum a todos os seres humanos, sendo ou não judeus. Todos os seres humanos têm consciência do certo e do errado, e não pela lei escrita de Deus, pela da consciência. Só que o problema é que a lei nunca vai resolver o problema. Pela lei de Deus, ela apenas o aponta. Eu usei aqui uma expressão, como nós falamos disso, acho que lá em Romanos capítulo 3, que quando você vai fazer uma tomografia, e você entra naquela máquina assustadora, e fica uma hora fazendo os livros, o que acontece? Aquilo lá vai resolver seu problema? Não. Ele apenas vai apontar. Ele vai dizer, você tem uma vergonha aqui, tá? Assim é a lei. O problema não está na lei, o problema está em nós. Por isso que todo o sistema de regras, costumes e desejos de alcançar favor de Deus por esforços pessoais sempre falharão. Sempre falharão. Porque os desejos internos pecaminosos não podem ser derrotados por regras. Olha, estamos duas medidas de vergonha na cara, 3 de consenso, não é.
Poderia ser, mas não é. Na balança de Deus, não existe uma contagem. Mas em uma balança, Deus diz assim: hoje eu doei fralda, uma creche. Isso é maravilhoso, não estou condenando isso. Mas você vai pesando, e aí você acha que no final das contas a balança vai ser assim: eu tenho mais obras boas do que ruins. Na balança de Deus não é assim. Quando você obedece um só mandamento, todos eles entram no pacote, você não consegue escolher. É isso que Paulo fala, é isso que Tiago fala no capítulo 2 da sua carta, no verso 10. E é essa ênfase que Paulo tem que destacar. O legalismo. Você não entendeu o que é legalismo. É tentar alcançar o favor de Deus por uma lista de regras ou costumes. Ou então, por sempre ter uma comparação horizontal. Né? A nossa comparação ela se dá com nível horizontal, com pessoas, geralmente que a gente escolhe que sabem que são piores que nós. Mas o nível da comparação é vertical, é de você com Deus. Por isso que a cruz tem que acontecer, para que o horizontal seja perdoado. Essa é a ideia. Então, queridos, alcançar a favor de Deus por meio de uma lista de regras não funciona. Não funciona. E o que eu queria que você entendesse é: todos nós, sem exceção, do mais infantil, do mais infante ao mais idoso, todos nós estamos sujeitos e condenados. E o primeiro passo para correr para a liberdade, e talvez um dos maiores perigos, é de não entender isso. Porque enquanto nós não entendemos que não está em nós não continuaremos, ou melhor, nós não iremos correr por liberdade. Nós continuaremos dizendo assim, famoso: eu não sou tão ruim assim. Você já pensou assim? Eu já pensei várias vezes. Eu não sou tão ruim assim. Eu não sou totalmente depravado. Aquele pastor fala que os seres humanos são depravados. E esse talvez seja o maior perigo. E é o mesmo perigo que Paulo combatia com os judeus. Pessoas que têm uma certa religiosidade, pessoas que têm um certo compromisso religioso de dias exatos, né? Pessoas que dentro da vida social não são abomináveis, são até elogiáveis. Pessoas que procuram obedecer padrões, regras para serem bem vistos dentro da sociedade. Só que diante de Deus isso não é. Não tem. Você não poderá dizer para Deus: olha, Deus, essas são as minhas boas obras. Como não sabemos disso? É por isso que Jesus falou para os religiosos. Lembra? Lá em Mateus 21, 31, ele diz assim: olha, enquanto vocês religiosos se acham merecedores, o pior tipo de gente no pensamento de vocês, que não merece nada, que não vale nada, que são as prostitutas e os publicanos, eles têm entrado no reino de Deus. Porque eles sabem que não dependem deles mesmos e que eles mesmos não têm valor. Então eles correm para mim. Enquanto vocês que acham que não precisam de nada, estão dando passos largos para o inferno. Isso é o que também Paulo alertou para Timóteo. Ele disse assim: Timóteo, tenha cuidado desse tipo de gente e corra dele. Capítulo 2 de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 5. Ele diz assim: pessoas religiosas na aparência, mas que rejeitam o poder capaz de dar a verdadeira devoção. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, existe muita gente que você diz, ela se passa por religiosa, ela tem costumes religiosos, mas a sua vida interna e a demonstração do dia a dia demonstram que elas nunca conheceram a Deus. Sabe por quê? Porque a fé em Jesus ela opera de dentro para fora. Então o exterior, ele nem sempre, ou melhor, ele não é uma medida confiável, sabe por quê? Porque nós podemos enganar uns aos outros. Mas Deus não engana. Então você pode fazer muito pelos homens, mas diante de Deus não tem valor nenhum. Então, uma ilustração, muitos ajudaram aqui nesse processo de melhoria da igreja. Muitos participaram ativamente nessa mudança da igreja. Mas nem todos terão seus nomes lembrados. Sabe por quê? E sabe o melhor o quê?
Está tudo bem. Se o meu nome não for lembrado por isso, está tudo bem. Porque o objetivo que eu quero passar a vocês, que vocês tenham também, que vocês lembrem disso, é que o que importa é que Jesus seja conhecido. Lembra da última vez que nós cantamos? Isso não tem ninguém. Isso vai ser loucura para os homens. Por quê? Porque o normal é querer que tenha lá na placa, lá embaixo, igreja, bíblia do mundo, e aí uma fotinha do pastor Fernando de Gomes, bonito ali, para toda a foto. Mas não é esse o caso. Entendeu? Porque nós não queremos que nós sejamos conhecidos. Não queremos. Então, aqueles que ajudaram aqui, Deus seja louvado por isso. Porque o importante é fazer para que Deus seja glorificado, e não por reconhecimento pessoal. Olha, mas o pastor é bom, coloca as coisas fortes. Vai ter que comentar isso. Né? Por quê? Porque o objetivo é que Deus seja glorificado. E esse é um grande perigo para todos aqueles que estabelecem regras e padrões para se comparar. Isso é um perigo. Só que nada disso é eficaz. Sabe por quê? Porque quanto mais você tentar alcançar os méritos de Deus por meio da sua obediência, mais você vai ver que você é incapaz. Por isso você precisa correr para outro que é perfeito. Porque você não será perfeito. É o que Jesus fez, e não o que nós fazemos. E esse era o caso até hoje na nossa vida. Chega. Chega. Deus basta. Viver por uma lista de regras para alcançar o favor de Deus não funcionou no passado, não funciona no presente e não funcionará no futuro. Corra para Jesus e seja liberto da condenação da lei. Não tente alcançar o favor de Deus por uma lista de regras. Chega. E também entenda que se você se comparar a nível horizontal com as pessoas, não é suficiente, porque a comparação não é desse jeito. É a comparação com Deus Santo, sem pecado, que nunca erra. Então, chega. Chega disso. Se esse é o caso até hoje, chega. O que nos leva aqui ao terceiro ponto, do verso 6. A obediência cristã, ela acontece no poder do Espírito. Então nós não precisamos obedecer? Claro que sim. Mas a obediência cristã acontece no poder do Espírito. Olha o verso 6, ele diz assim: agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que vivamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Paulo agora vai descrever, verso 5, ele descreveu pessoas que estão condenadas pela lei e tentam alcançar o favor de Deus com seus esforços. Percebeu? Agora, no verso 6, ele vai falar de pessoas que foram salvas, libertas do domínio. E esse tom de contraste entre essas duas tipos de pessoa é o que vai nos guiar no resto do capítulo 7. Depois eu quero que você lembre disso, porque vai fazer diferença para poder interpretar. Então, Paulo diz que aqueles que estão unidos a Cristo foram separados agora por uma vida nova, onde a lei atua, o pecado é retratado e o fruto da morte fica exposto. É isso que ele diz no capítulo 5. Só que ele diz no verso 6 que tem algo que aconteceu e ele começa dizendo agora. Agora, Paulo está dizendo, relacionado ao momento em que nós fomos libertos da lei. Agora, em Cristo. Que momento é esse? O momento é a partir da mensagem do Evangelho. Dessa união com Cristo pela fé. E você tem uma mudança radical de vida. Porque o agora, ele diz respeito ao ato de Deus em produzir você numa união com Cristo e que gera uma nova vida. Essa é a ideia. E ele diz o que acontece nisso. Olha o que ele diz. Nos tornamos mortos para aquilo que estávamos presos, condenação da lei. Olha o que ele diz. Morremos para aquilo que estávamos sujeitos. Nós morremos para a lei. Para viver buscando o favor de Deus por uma lista de regras, por uma lista de costumes. Se você quer continuar não cortando o cabelo, tudo bem, não é pecado. Mas nunca ache que isso
para lhe trazer favor de Deus. E aquele que corta também não critica o que não pode, porque no fim das contas os dois podem fazer isso para a glória de Deus. Mas entendeu um ponto? Não existe merecimento por isso. Não existe merecimento por isso. E perceba novamente aqui que Paulo vai falar, ele diz aqui no finalzinho do verso, ele diz assim: agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos. Lembra que eu falei que é sujeito? Sujeito é ideia de debaixo do governo. E agora ele vai falar que nós passamos desse governo da lei para um outro governo. E ele diz assim: para que sirvamos da maneira nova, não debaixo da lei, mas segundo o Espírito, no poder do Espírito Santo, que habita dentro de todo cristão. Em que momento? No momento que você crê verdadeiramente em Deus. Tem uma nova evidência no segundo batismo? Não. A Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que assim que você creu em Cristo, você é feliz em Deus. Então, quando ele fala aqui, segundo, ele quer dizer estar debaixo de um domínio ou de uma autoridade. E perceba que a ênfase nesse verso 6 de Paulo é uma mudança de vida. É uma novidade de vida. Então, mesmo aqueles que acusaram Paulo ao escrever a respeito da lei que nós temos morrido para a lei, eles não têm como dizer que Paulo está dizendo vivam de qualquer jeito. O que Paulo está dizendo e dando ênfase é que agora nós estamos vivendo de uma maneira nova. A régua aumentou. Agora nós temos a capacidade de fato glorificar a Deus de uma maneira certa, sem esperar merecimento, sem querer atribuir algum tipo de barganha com Deus. Né? E o que fica evidente para Paulo aqui, e eu acho que ficou para você também, é que Paulo está comparando dois tipos de pessoas. O homem debaixo da lei, que vive na carne, e as paixões pecaminosas nele produzem morte. Morte física, eterna, melhor na ordem, morte espiritual, física e eterna. E agora você vai ver que Paulo fala que existe um outro tipo de homem, que foi liberto da lei pelo Evangelho, pelas boas novas de Jesus. E agora ele está unido a Cristo, e essa união é indivisível, ela não tem mais como ser desfeita, porque ela é guardada pelo poder de Deus. Para quê? Para viver de qualquer jeito. Continua fazendo o que ele diz ali, para que você viva em novidade de vida pelo poder do Espírito. Então, o resumo disso seria: aquele que está sujeito à lei, ele pensa que pode agradar a Deus por seu esforço pessoal. Essa é a ideia. Ele pode agradar a Deus cumprindo uma lista de regras. Mas normalmente essa lista tem poucas regras, né? Olha, 2, 3, tal. Mas que não resolve o problema da combinação do pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você a respeito disso. Todas as religiões são assim. Todas. Elas enfatizam algo que você deve fazer para ter acesso à divindade. Então, se você participar de uma procissão, se você for carinhoso, todas, pois pense por um instantinho, todas as religiões, elas dizem como você pode alcançar merecimento para Deus. Apenas o cristianismo fala que Deus fez algo que você era incapaz de fazer. Para que você tivesse acesso a Ele, Ele fez. Ele se fez carne. Ele andou entre os homens para receber todo o peso do pecado que você lhe ofereceu. Sabe por quê? Porque por sua força e poder você é incapaz de se salvar. E seus melhores atos, embora bem-vindos, obras de caridade, hospitais, nada disso é recusado, né? Nós não dizemos assim: olha, você não crê em Cristo, então não confia no hospital. Não. Mas o ponto é que até esses melhores atos diante de Deus, que é dono de tudo, da prata, do ouro, de tudo, isso é insuficiente. Esse é o ponto. E o nome disso,
pessoas que vivem assim, fazendo essas coisas, eu já repeti, eu sou de parte de repetir para que isso fique gravado na sua mente uma vez por todas, é legalismo. O legalismo ele está enraizado numa pessoa que cria muitas regras para viver, mas não tem mudança interior. Tem um nome que se chama para isso, que as pessoas com frequência usam para os evangelhos. Hipócritas. Religiosos, que lavam o exterior do prato, mas internamente não acreditam. Sabe por quê? Porque somente Deus muda o coração. E Deus muda o coração somente por meio da atalho do evangelho. Não existem atalhos, não existem outros caminhos. Só que isso não quer dizer que nós não obedeçamos. Só que a obediência da vida cristã é por um princípio superior. Um princípio que não está baseado meramente numa listagem de regras, numa obrigação cega ou numa comparativa, se comparando com os outros, mas por meio de uma mudança interior, feita pelo Espírito Santo. De modo que a vida é direcionada por esse novo coração regenerado. Existe uma mudança que brota do interior para o exterior. Aquele que morre para si mesmo, essa é a ideia. Aquele que continua buscando obedecer os mandamentos de Deus. Nós sabemos disso, mas jamais está sendo salvos. Mas como fruto de um coração transformado que deseja glorificar Deus em Cristo. Percebe a diferença? Nós obedecemos porque fomos salvos, não para sermos salvos. É isso que Paulo quer dizer, segundo o Espírito, e não é a maneira antiga, segundo a letra. Mas quando Paulo fala aqui, segundo a letra, Paulo não está condenando o entendimento da Bíblia. Tá? Isso é um equívoco que acontece com frequência, né? Pessoas dizem assim, olha, eu não vou estudar porque a letra mata. Isso é preguiça e tanto intelectual como física, né? Não, você precisa conhecer. Como é que você vai acreditar em alguém que você não conhece? E a Bíblia está aí para isso. Mas, voltando ao texto, olha a perspectiva disso que Paulo fala. Ele fala disso lá em Filipenses capítulo 3, verso 12 e 9. Não precisa abrir que eu vou ler para você. Paulo está falando, nesse capítulo 3, sobre a sua etnia. Então ele está se comparando, dizendo, olha, se fosse para se gloriar por cima, ou eu poderia. Eu sou fariseu, eu sou judeu, eu sou... Ele vai destacando uma quantidade de regras que as pessoas costumam colocar. Então, olha, eu sou o doutor fulano de tal, assim, e Paulo, olha o que Paulo diz para isso. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparados ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus no Senhor. Tudo é insignificante. Quando comparado a Jesus, meu Senhor. Aí ele diz, por causa dele, de Cristo, deixei de lado todas as coisas. Qual coisa? Título, posição, orgulho, arrogância, tudo. E as considero menos que lixo. Menos que lixo. A fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem pela obediência a Deus. Porque obviamente Deus para Deus. Mas sim a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Mais claro que isso. Mas se ainda não ficou claro, Paulo também relata em relação aos Gálatas, a carta aos Gálatas era uma carta escrita especialmente para pessoas que conheceram a Cristo e estavam retrocedendo, voltando a querer ser salvos por obedecer a lei. E aí ele diz assim no capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, essa carne é a primeira expressão. Na minha vida física, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Percebeu o contraste, a diferença? Então, o resultado da obediência da vida cristã é esse. É o que ele diz aqui no verso 6. Vida nova, segundo o Espírito. Uma habitação interior que altera a maneira como vive.
Por isso não é um privilégio. Deixa eu dizer uma coisa, se você não entendeu isso, se você entendeu de onde Jesus lhe resgatou, do que você merecia, e como você não tem mérito para ganhar diante de Deus, dizendo, olha, Senhor, mas eu não sou tão ruim assim. Se você entendeu isso, um coração regenerado, ele tem que ter sua agenda mudada. Sabe o que é agenda? Prioritária. O coração que creu em Cristo verdadeiramente, ele tem que ter aquilo que é mais valioso transformado. Para eles mesmo. Sabe o que a gente faz quando existem os novos membros, né? A gente faz uma entrevista. A maioria que deve saber, né? E aí, normalmente, o pastor Fernando pergunta uma pergunta simples, mas que diz exatamente a respeito disso. Quando você foi salvo, você creu em Cristo, desde aquele momento até agora, o que mudou? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Você crê em Cristo? E o que mudou? Sua vida tem progredido no desejo de conhecer mais? Isso é uma coisa que você tem que fazer sozinho em casa. Porque muitas vezes na frente dos outros não tem vergonha de responder, né? Mas lembre-se de fazer isso. E ainda, um alerta ainda mais de sinal vermelho, o amarelo distante, os jovens que nasceram em lar cristão. Os jovens que nasceram em lar cristão. A pergunta que eu faria é: a quem você deseja mais ser parecido? Com os cantores? Com algum youtuber? Com pessoas que valorizam esse tempo presente de uma forma que não valoriza muito? Com quem? Eu falo dos jovens, mas vale para nós, mais velhos também. Os jovens eu falo porque esse é o momento em que as mídias sociais, a internet, ela está todo dia batendo na porta, dizendo, abra caminho. Deixa eu lhe mostrar como você deve viver. Menina, deixa eu mostrar como é o padrão de beleza que você deve procurar. Mas não é assim para mim. Na primeira carta de Pedro, a beleza que agrada a Deus é de coração simples. Não de adorno na cabeça, não que Pedro esteja condenando se vestir bem, não é isso. Mas o que mais chama a sua atenção para aparecer? Não sei, porque todos nós somos pequenininhos, e dizem algumas coisas assim, eu quero ser bombeiro, eu quero ser igual meu pai. Tem, né? E os jovens, vai mudando, talvez eles não sejam mais como inocentes. Mas lá no fundo do seu coração, eles continuam replicando a mesma pergunta, ou a mesma resposta. O que eu quero parecer? Certa vez, numa entrevista de emprego que eu fui fazer, tinha que fazer uma dissertação no final. Né? Quem é a pessoa que você mais admira no mundo e por quê? Aí eu fiz lá, né? Um tempo hábil lá, umas 2 páginas. Escrevi sobre a pessoa que eu mais admiro. Jesus Cristo, meu Salvador. Apesar de mim, se eu fui contratado ou não, né? O que vocês acham? Não. Nenhum muito obrigado depois não recebi. Eu perdi o meu direito. Sabe por quê? Porque se você deseja se parecer como um discípulo de Cristo, andando com geral, mas nós não devemos fazer isso. Então lembre-se disso. Todos, mas especialmente os jovens. Você prefere ser conhecido como um discípulo de Cristo ou como uma pessoa famosa, de 1 milhão de seguidores, ou likes, views? Mas que essas pessoas que têm 1 milhão de seguidores têm como a marca mais importante, embora elas não reconheçam muitas vezes nem admitam, elas são inimigos de Deus. O que tem sido sua vida? Essa é uma pergunta para qual o Paulo não faz. Uma vida de santidade ou copiar toda a cultura que rejeita a Jesus? Essa é uma pergunta sincera e importante que nós devemos fazer. Então, queridos, algumas aplicações aqui para chegar no seu fim. Importante que nós devemos saber a respeito de Paulo ensina. Todos os seres humanos estão debaixo da condenação da lei. Todos. Porque todos nascem em pecado. Repetitivo e difícil de ouvir. Esse é o tema da Bíblia.
Ninguém é salvo por obedecer uma lista de regras, porque é impossível ser perfeito e as nossas melhores obras são insuficientes. Porque quando nós desobedecemos uma, o pacote inteiro vem completo. Isso não é a la carte, isso não pode escolher. Entendeu? O homem que está debaixo da lei, que acha que pelo seu esforço pessoal pode agradar a Deus, o único resultado que ele tem, segundo o apóstolo Paulo fala aqui no verso 5, é paixão pecaminosa que leva à morte. Qual seria a outra saída, então? Morrer para o pecado, morrer para a lei. Isso só vai acontecer na sua união com Jesus por meio da fé. O que é por meio da fé? É confiar em Cristo no seu único sujeito salvador. Então, se esse era o caso, não perca mais tempo. Hoje seja o dia. Você corra para Jesus e se apegue nele de tal forma que você diga: ele é meu e eu não largo nunca mais. Por isso que a união com Cristo se trata de morrer para si. Por isso, para que nós vivamos em novidade de vida, debaixo do senhorio amoroso de Cristo. E isso não é pela nossa própria força, mas é pelo poder do Espírito, baseados na força que vem dele. Por isso nós não precisamos mais fazer na nossa própria força. Se nós estamos em Cristo, a palavra de Deus afirma que o Espírito dele está em nós. Então, deixa, para finalizar, eu me lembrar de uma importante advertência. Não se iluda que você pode viver casado com o mundo, com o pecado, e querer ser casado com Cristo. Cristo não divide a sua vida. Não tem como você agradar a Deus Senhor. Por isso, avalie qual é o seu estado hoje. Em primeiro lugar, vimos que em Cristo fomos libertos do domínio da lei. Em segundo lugar, vimos que o domínio da lei enfatiza a velha natureza. E em terceiro lugar, vimos que a obediência cristã acontece no poder do Espírito. Então, a palavra de oração, feche seus olhos um instante. Santo Deus, obrigado por esse tempo juntos. Nos ajuda, porque por nós mesmos nós somos incapazes. Nos ajuda a valorizar que não estamos mais baixos de um marido que nos condena, mas de um marido amoroso, que além de nos ensinar, nos corrige, mas tudo de uma maneira amorosa. Capacita-nos a valorizar a tua palavra. Capacita-nos a todas as vezes que a tua palavra confrontou tradições, cultura, e algo que nós tínhamos como certo que a tua palavra prevaleça. Nosso desejo não é ensinar apenas pensamentos humanos, mas sermos o mais claro possível, apesar de nós mesmos, em expor o texto, é nele que tem a sua verdade. Que o Senhor seja conosco, nos livrando de todo mal e nos cada vez mais dando o desejo de te amar, de ter prazer de valorizar tudo aquilo que o Senhor valoriza, para que dessa forma possamos viver vidas que são testemunhos vivos do amor por ti. Esse é o nosso desejo de oração. Amém.